venceu por nós. Vamos lá, Tonho. Bom dia, meus queridos irmãos. Mansula, eu fico muito feliz quando tu tá aqui. Eita, minha garganta hoje tá ruim, viu? Será que eu vou dar conta? Me dê um golinho de água lá, Josi. Natural. Obrigado, Maria do Carmo Borges. Maria do Carmo Borges, essa semana viajou comigo, estava na praia. Né, Carminha? Gostou da praia, Carminha? Amei. Meus queridos irmãos, nossa reflexão hoje vai ser baseada numa das histórias mais famosas e intrigantes que está na Bíblia. Falei aquele dia de Abraão e eu vou falar de um cara muito bacana também. É uma história conhecida até por quem não é crente, até por quem é ateu, sabe dessa história. Essa história reflete lutas desiguais que nós passamos pela vida, batalhas desproporcionais, desafios gigantescos que nós temos, sabe, gente? E essa história que nós vamos refletir hoje, irmã Vera, é uma metáfora que a gente usa para ilustrar a superação de obstáculos que parecem insuperáveis, irmão Ivandir. Que coisa mais linda. Pode ficar assim a bandejinha? E hoje vou usar uma exegese e uma hermenêutica diferente, fora do padrão. Sabe por quê? Porque eu vou trazer à luz da história muitas coisas que estão nos bastidores dessa história. Eu vou trazer muitas referências extras que não estão na Bíblia. Porque eu quero que nos possibilite ver essa história numa versão assim, olhando os bastidores, coisas extras, sabe? Que vai dar muita veracidade nessa história, que às vezes a gente não para ver nas entrelinhas. Evidentemente que eu vou ser fiel à palavra de Deus. Porque se eu não for fiel aqui, ele vai me fulminar aqui em cima. Essa história está no livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 1 ao 58. Eu vou ler todos. Não vou não, estou brincando. Eu vou ler só... Samuel foi um livro... Samuel escreveu 2 livros na Bíblia. O 1 e o 2. E aí vem a minha primeira contribuição para essa mensagem, que vocês talvez não saibam, mas Samuel não é autor sozinho de Samuel, 1 e 2. Ele teve a ajuda de 2 grandes profetas, que normalmente a gente não sabe, que foi o profeta Natan e o profeta Gade. Gade e Natan ajudou Samuel a escrever os livros dele. Está lá em Crônicas, 29 e 29. Por isso eu vou ler só 5 versículos dessa história. Mas você fica com sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17. Eu vou ler de 40 a 45 e vou ler na versão da Bíblia Almeida, século 21. Vou esperar você abrir sua Bíblia, Samuel 17. 1 Samuel 17, 40 a 40, de 1 a 58. E eu vou fixar aqui no 40 a 45. Só 5 versículos. Esses 5 versículos, eles são muito representativos. Diz assim, o verso 40. Então pegou o seu cajado. Quem é que pegou o cajado? Moisés. E foi Moisés? Davi escolheu 5 pedras lisas de um riacho e colocou na bolsa do alforje de pastor que ele carregava e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Presta atenção aqui, Davi está com o cajado na mão e com a funda. Vamos prestando atenção nos detalhes. E o filisteu também vinha aproximando de Davi com o escudeiro à frente. Naquela época assim, o guerreiro ia e o escudeiro na frente dele. Quando olhou e viu Davi, o jovem ruivo de boa aparência, um menino ruivo, ingênuo, de boa aparência. Ele disse a Davi, por acaso eu sou um cachorro, para você vir lutar comigo com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi, você vai me atacar, eu entregarei seu corpo às aves do céu, os animais selvagens, ainda hoje.
Aí Davi responde para ele: tu vens me atacar com espada e lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, sujeito. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei, cortarei tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves dos céus e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Pense no menino de coragem, antes da luta, hein? Vamos orar e pedir ao Pai do Céu que nos fale conosco nessa manhã. Soberano, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra e pelos exemplos contidos nela. Esses exemplos que nos inspiram, Senhor Deus, e que nos aperfeiçoa na caminhada que temos. Querido Deus, nós vivemos num mundo caído, repleto de demonstrações de desrespeito, de blasfêmia contra o que é sagrado, contra ti, Senhor. Povos e nações mergulhados na incredulidade e na heresia. Nos livre, Senhor, dessa imundície, renovando nossa fé e nossa coragem. Fale claramente aos nossos corações nessa manhã, me usando como um simples veículo da sua inerrante, bendita e sagrada palavra, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou recontar essa história para vocês que vocês conhecem, mas eu vou recontar com muita riqueza de detalhes, então vocês prestem bem atenção. Essa história aconteceu há mais ou menos 1025 anos antes de Jesus. Os israelitas e filisteus estão se enfrentando em mais uma guerra. Pense num povo que gostava de brigar. Filisteus. Quem são os filisteus? Eram os habitantes ali da região sudoeste de Canaã. Hoje seria mais ou menos ali no sul de Israel. Gaza. Presta atenção. Não é de hoje que os israelitas enfrentam esse povo, né? Tá vendo, irmã? Tá vendo, irmã Neda? As principais cidades dos filisteus, isso é importante a gente lembrar, porque daqui a pouco você vai ver isso aqui. Asdote, Ascalon, Ecrom, Gat e Gaza. Israel sai do período de governança dos juízes. Era aquela época, irmão Evandir, de Débora, Gideão, Jefté, Sansão. E aí eles começam no período dos reis. O primeiro rei é o rei Saul. O acampamento filisteu está montado do lado de cá. O que está vendo Gat aqui, Ecrom? Está aqui no alto. O acampamento israelita está do lado de lá. Ali para o lado de Jerusalém, Belém. No meio tem um vale. É o vale de Elá. Davi mora com seus pais lá do outro lado. Ele e seus irmãos. E a Bíblia tem uma coisa interessante. Não fala em lugar nenhum o nome da mãe de Davi. Já reparou isso, minha Vera? Diz o Talmud, porque o Talmud são os escritos dos judeus. O nome dela é Nitzevet. Então, cada exército ali posicionado, o de Israel de um lado e o dos filisteus do lado de cá. E os dois exércitos ficam daquele jeito ali 40 dias sem se enfrentarem. Que negócio estranho, né? Um de um lado, outro do outro, sem se enfrentar. Por que isso? Porque existia uma prática naqueles dias, uma coisa chamada batalha por campeão, Gibbs. A prática envolvia a seguinte estratégia. Cada exército escolhia um guerreiro. Você escolhe o seu guerreiro, eu escolho o meu. O vencedor da batalha por campeão definiu o resultado do conflito. Olha a responsabilidade. Então isso substituía a batalha campal. Em vez de briga de todo mundo, briga de dois. Essa estratégia evitava o quê? Evitava gastos, evitava desperdício de munição, evitava desperdício de vidas, evitava gente mutilada depois. Olha a quantidade de coisa que evitava. Eu fiquei pensando assim, quer dizer que o ser humano já foi mais inteligente que é hoje, né?
E hoje a gente podia decidir isso numa partida de basquete, futebol, ou então uma batalha de campeão. Mas não. Rússia invade a Ucrânia, quantos anos tem? Presta atenção nisso. Então, assim, cabia ao guerreiro do exército a responsabilidade de representar o exército, o povo, a nação. Olha o que pesa. Guerreiro vencedor, nação vencedora. Guerreiro derrotado, nação perdedora. Quem era o representante dos filisteus? Um menino pequeno que cresceu demais, chamado Golias. Diz a Bíblia que ele tinha 6 côvados de altura. Sabe o que é um côvado, Griffiths? É uma medida aqui do cotovelo à ponta do dedo médio. Quer dizer, então vai variar, né? Porque depende do tamanho. Mas eu vou falar uma conta para vocês. É mais ou menos 45 centímetros. Significa dizer que 6 vezes 45 dá 2,70 m. E um palmo, a Bíblia acrescenta. 6 côvados e um palmo. Resultado, um palmo, se for pequeno de Tereza, por exemplo, dá uns 20 centímetros. Mas estamos falando do sujeito que tinha 2,90 m. Tem alguns autores que falam que é possível que o copista tenha errado aqui. Que não era 6, era 5. Por que ele fala isso? Porque foram encontrados muitos esqueletos, os arqueólogos descobriram muitos esqueletos de pessoas com 5 côvados. Mas mesmo que seja 5, repare, 5 vezes 45, 2,25. Mais 20, 2,40. Tem gente com 2,40 hoje fácil? Nem o jogador americano de basquete, que é esse bitelo, chega em 2,10, 2,20, mas 2,40. Então o fato é que o sujeito era grande, não é? Golias possivelmente, era da raça dos Anaquins. No capítulo 13 de Números, lembra da história dos 12 espias? Foi lá em Canaã olhar. Eles voltam e falam assim: a terra mana leite e mel, mas lá habita na terra gente muito grande, poderosa e forte, os filhos de Anak. Em Josué 11, de 21 até 22, o exército de Israel, comandado por Josué, exterminou a raça deles que morava nas montanhas de Hebron. Mas sobrou os que habitavam em Gaza. Essa Gaza é danada para complicar a vida do povo israelense, né? Gate, Asdod. Está vendo que eu falei que era importante lembrar a cidade? Olha aí o aparecimento de Golias lá em Asdod. Povo de Golias. A armadura de Golias pesava 5.000 ciclos. Um ciclo é mais ou menos de 11 a 12 gramas. Então nós estamos falando que a armadura de Golias pesava 60 quilos. Pesava mais do que Moisés. Não. Mas a ponta da lança dele pesava 600 ciclos. 7 quilos. Juntando a armadura dele com a lança, era mais pesado que Joseane. E os filisteus já dominavam a tecnologia do ferro, coisa que os israelitas não dominavam. Tecnologia do ferro. Isso é relevante. Então, você vê a diferença dos guerreiros. Este é o representante de filisteus. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, quer dizer, 80 vezes, ele desafiou o exército de Israel. Aparecia lá, e não apareceu um soldado, um guerreiro, que tivesse coragem de encarar o cara. Era todo dia 2 humilhações. Todo dia. Bando de covarde. Medíocres. Durante 40 dias ele foi avançando. À medida que os dias passavam, Golias ia ficando cada vez mais ousado. No verso 4, se você ver na Bíblia aí, vai falar que ele estava no seu acampamento, do lado de cá. Quando você vai para o verso 8, você vai observar que ele já está no vale. Quando chega no verso 25, ele já está do outro lado, no meio do exército de Israel. Tanto é que Davi escutou o que ele estava dizendo. Repare nos detalhes. Meus irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Problemas que ficam repetindo, mesmo que pequenos, mesmo que pareçam insignificantes,
se eles não forem enfrentados, vão se tornar insuportáveis. Entenda isso. Eles vão nos exaurir, vão nos esgotar. Entenda e acredite. São os problemas repetitivos que vão causar desgaste das relações e vão se tornar incontroláveis. É assim, muitas vezes, que acaba casamentos, amizades, parcerias, igrejas, problemas que se repetem e avançam. Água mole. Golias, durante 40 dias, 2 vezes por dia, ele desmoralizou o exército de Israel. E foi avançando. Cada dia ele foi ganhando espaço. Cada dia. A capacidade de reação do exército de Israel ia sendo minada. Então aprenda uma coisa, aprenda muito isso. Problemas que não são enfrentados vão tomar conta das nossas vidas. Vão ganhando espaço e vão nos intimidar. Problemas que não são enfrentados, não interessa o tamanho deles, ou a importância, não podem ficar maior do que já são, porque eles vão se tornar incontroláveis. Golias era o problema, não era? Aí ele foi ficando cada vez maior do que já era. E ele foi exaurindo, apequenando, reduzindo a moral do exército de Israel. Bando de covardes. A ameaça foi repetitiva e progressiva. Não permita, meus queridos irmãos e quem me ouve, que os problemas se tornem repetitivos na sua vida e se tornem progressivos, porque eles podem se tornar impossíveis de serem vencidos e resolvidos. Enfrente-os. Quem era o representante do exército de Israel? Não esqueça disso. Não permita que os problemas se repitam e se expandam. Quem era o representante do exército de Israel? Ninguém teve coragem de enfrentar o homem. Aí você pergunta para mim, tá bom, Moisés, então como é que Davi entra nessa história? Como é que Davi chega no vale de Elá? Então, enquanto Golias está ali, acabando com a moral do exército de Israel, Davi está lá no seu canto sossegado, cuidando das ovelhas da família. Ele tinha 3 irmãos na guerra. Viu, Rica? Eliabe, Abinadab e Samá. Todos 3. Está no verso 13 isso. Eliabe era o primogênito, Abinadab era o segundo e Samá o terceiro. Obrigado, T. Se eu fizer, você já sabe o que é, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa informação vai nos possibilitar calcular com exatidão a idade de Davi. Quer ver, Rica? Só podia estar na guerra quem tivesse acima de 20 anos naquela época. Então a gente já chega à seguinte conclusão: 3 estavam na guerra, certo? Só podia estar na guerra quem tivesse acima de 20 anos. Dona Nitzevete, mãe de Davi, teve 8 filhos. Então vamos prestar atenção. Primeiro está na guerra. Então ele tinha mais que 20 anos. O segundo está na guerra, tinha mais de 20 anos. O terceiro está na guerra, mais de 20 anos. O quarto tinha no máximo 19, porque não vai lá na guerra. O quinto, 18. O 17, o sexto. E nós chegamos no 7 com 16 anos. Davi era o caçula, tinha quantos? 15 anos. Presta atenção. Detalhe. 15 anos do menino. Tá vendo o que é que Davi fala para ele? Você tá achando que eu sou um cachorro? Você viu um pedaço de pau para cima de mim? Então, como caçula, irmã Sula, ele estava no campo cuidando das ovelhinhas, numa boa, lá na sua zona de conforto. Aí seu pai, Jessé, fala com ele, irmã Neda, vai lá no campo levar mantimento para seus irmãos e me traga a notícia deles. Essa parte da história me chama muita atenção, Tereza, sabe por quê? Porque, presta atenção, tinha 4 mais velhos que ele, o homem manda o caçula. Tem lógica isso? Deus trabalhando, Tereza. Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando. Davi não discute, não argumenta, só obedece. Levanta bem cedo no outro dia e vaza para o campo de batalha.
Chegando lá, ele escuta Golias insultando os soldados. Olha onde Golias já estava. Estava lá no alto do lado dele? Não, ele estava perto, Davi escutou. Desmoralizando. Davi já estava infiltrado no meio. Aí o menino, indignado, faz duas perguntas. Quem é esse incircunciso que fica afrontando o exército do Deus vivo? Qual a recompensa que a gente tem por enfrentar esse sujeito? Ó. Repare que na pergunta de Davi, você não fala assim, quem é esse gigante? Ele deprecia o cara. Quem é esse incircunciso? Percebeu? Então Davi faz duas perguntas que demonstram coragem, sabedoria. E mais importante que isso, preste bem atenção, a primeira fala de Davi na Bíblia. Primeira fala do menino na Bíblia. Ele já tinha implicitamente aparecido de outras formas. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Ruth, lá no verso 4:17, Ruth se casa com Boaz e tem um filho, Obed. Obed gera Jessé, Jessé é o avô de Davi. Jessé é o pai de Davi. Então, Obed é o avô de Davi. Quem é esse menino lá atrás? Davi. Mas é só citado. Samuel, em Samuel 2:35, fala que um sacerdote fiel ministraria ao seu ungido. Ele está falando de Natã e Davi. Mas não aparece nem o nome, nem Davi fala nada. Depois em Samuel 3:4, o profeta fala com Saul. Você é um sujeito que não serve ser rei. Deus já escolheu um cara que vai ser melhor que você. Segundo o coração de Deus. Está falando de quem? Mas não cita o nome dele. Depois Samuel vai lá escolher na casa de Jessé. Chama todos os filhos. E Samuel comete um erro. Ele vai chamando os caras. Eu falei, esse não. Esse não. Esse não. Aí daqui a pouco chegou menino ruivo. De aparência gentil. É esse. Deus fala com ele. Davi não fala nada também. É a primeira vez nesse episódio que Davi tem voz na Bíblia. Isso é importante. E ele fala assim, para as respostas. Tem esse arrogante incircunciso. Qual é a resposta que as pessoas dão para ele? Nada. Você está vendo não o tamanho do sujeito, não? Você é cego? Olha lá o sujeito, lá o tamanho dele. Você está escutando ele falar, não? Segunda resposta. Quais são as recompensas? Aí os caras falam para ele, olha, é riqueza. É casar com a filha do rei. A filha do rei que seria prometida era Merabe. Saul passa a perna nele e entrega para ele Mical. Mas tudo bem, entregou. Isenção de imposto. Ixi, se fosse hoje assim, hein? Hoje é o contrário. O Taxade só quer aumentar os impostos. Só pensa em arrecadação e gastar mais para sobrar para as lambanças deles. Não é verdade ou não? O Taxade. Ímpio. Davi se propõe encarar o cara. Eliabe escuta a conversa, Ricardo. Eliabe, o irmão mais velho, escuta a conversa, falou, ô menina mostrado, se enxergue, você é um mero pastor de ovelha, sujeito. Vai lá ficar no seu lugar e cuidar do nosso rebanho. Interessante isso, porque Davi não fala nada. E Eliabe é que é sem noção, porque Davi já tinha sido ungido rei, ele estava falando com o rei. Recebeu a inversão de valores? O fato é que a notícia chega a Saul. Ó, Saul, apareceu um carinha aí, um cara corajoso. É sério? Para inventar Golias? Traga o homem aqui. Traga o corajoso aqui. Quando chega lá na sala do rei, olha a decepção de Saul. Olha para um pirralho de 15 anos. Meu Jesus. Saul olha para ele e diz, menino, você ficou doido. Você é sem noção demais. Você está vendo que você não tem a menor chance contra um tanque de guerra, cara. Esse cara está acostumado a matar, ele vai te trucidar. Esse camarada, você não sabe nem o que você está falando, menino.
O menino atrevido é tu, quem não verá. Quem não sabe o que está falando é tu. Eu já matei um leão e um urso que se atreveu a mexer com minhas ovelhas. Majestade, rei Saul, saiba de uma coisa. Foi Deus que me livrou do leão e do urso, das garras daqueles dois animais ferozes. E ele que vai me livrar daquele filisteu arrogante. Verso 34 a 37. O argumento convence o rei. E aqui nessa história, minha querida irmã Hilda, escute bem o que eu quero lhe dizer, especialmente para você, irmã Hilda. Tem lutas na vida, irmã Hilda, nas nossas instâncias, na nossa vida, na nossa existência, que nós já superamos, que vai nos credenciar e nos possibilitar enfrentar desafios maiores, minha irmã. A senhora já teve desafio na sua vida grande. A senhora superou, está até aqui hoje. A senhora sabe do que eu estou falando. Deus, irmã Hilda, já nos deu vitórias anteriores, olhe para elas. Traga a sua memória e não se intimide com o que está acontecendo hoje. O Deus que nos possibilita vencer vitórias, batalhas ferozes, minha irmã, passadas, é o mesmo que nos capacita hoje para superar o que a gente pensa que é invencível. Meu irmã Hilda, confie nisso, minha irmã. Aí Davi fica convencido, sabe, irmã dele? Coloca em Davi a armadura dele. Não esqueça disso. Luta superada nos capacita para desafios maiores. Aí Saul pega, tá, você está querendo lutar, então tu vai. Põe de Davi a armadura dele. Saul era um homem grande. A Bíblia fala isso. Davi não consegue nem andar com a armadura do rei. Fica todo engessadinho. Aí ele argumenta para o rei, não dá para mim não. Eu vou lutar com minhas armas. Eu vou lutar com o que eu sou especialista. Eu vou usar o que eu conheço, eu vou usar a minha funda. Então lembre de uma coisa, meu irmão. Lembre disso, não lute com armas dos outros, não lute com armas alheias. Sabe por quê, meu irmão? Porque é verdade que às vezes a gente tem que se basear em referências de experiências dos outros. Mas é verdade que nós podemos escutar a experiência de outras pessoas para evitar problemas, é verdade isso. Mas nossos problemas têm significados, especificidades que nos diz respeito. Por isso, eles exigem soluções específicas para nós. Repare, Davi não recusa usar a armadura do rei, ele experimenta. A armadura não cabe nele, ele decide o que é melhor para ele. Decida o que é melhor para você. Não copie resoluções de outras pessoas. Deus nos capacitou com discernimento. Sabe por quê? É porque tem uma coisa interessante que a gente não sabe. A gente pensa que a funda é um estilingue. E eu quero mostrar para vocês hoje o poder da funda. Ao contrário do que a gente pensa, que é um troço de matar passarinho, estilingue, não. A funda é uma arma poderosa, era usada por exército do passado e tinha especialistas que às vezes iam à frente com a funda. A Bíblia em Juízes 20:16 fala, Josi, que havia guerreiros que acertavam um fio de cabelo com a funda, sem errar. E a Bíblia ainda acrescenta isso. Acertavam um fio de cabelo sem errar. Um atirador experiente com funda. Vamos falar do inexperiente primeiro. Um inexperiente igual eu, um amador igual tu.
Pode arremessar uma pedra com a funda a uma velocidade de 126 km por hora. Um profissional, como Davi era, especialista, pode arremessar uma pedra com a funda a 216 km por hora. Nessa velocidade, meus irmãos, entenda uma coisa, para ter veracidade, porque a gente pensa que exagero, o cara derrubou um gigante com uma pedrada. Presta atenção, nessa velocidade, dependendo do tamanho da pedra, a pedra tem a capacidade de impacto de uma bala de 9 milímetros. A bala de 9 milímetros tem um impacto de 3 km/segundo. A pedrada de 2,8, tá ali, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui uma pedrada, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha o replay. Amador, hein? Ó. Olha. 196 km por hora a pedrada. Funda. Repare. Olha o replay. Pense isso na cabeça. 180 km por hora. Poder da funda. Então nós não estamos falando de um estilingue que jogou uma pedrinha no passarinho, não. Davi era especialista na funda. Então entenda uma coisa. Quando nós estamos falando da história de Davi, é muito importante você entender isso. Davi não era um suicida. Davi não era um aventureiro. Não era um irresponsável. Davi era confiante no que ele tinha domínio. Davi era confiante na capacidade que Deus tinha dado a ele para lutar. Davi confiava em Deus. Mas Davi fez criteriosamente a parte que lhe cabia. Como especialista, ele teve cuidado de ir até um riacho, escolher 5 pedras, com critério. E aqui nós vamos aprender uma coisa importante na vida. Importante. Se prepare para as lutas gigantescas. Não entre em lutas despreparado. Não enfrente luta despreparado, transferindo totalmente para Deus a responsabilidade de sua vitória. Tenha cuidado e sabedoria de selecionar as estratégias, os mecanismos para o combate. Não seja negligente, nem irresponsável, nem inconsequente na escolha das armas que Deus pode nos possibilitar para superar os desafios. Não espere milagre se você não fez nada da sua parte. Porque Deus não vai fazer sua parte. Porque Deus move o universo para fazer o que é responsabilidade dele, mas ele não move uma palha, uma pena para fazer o que é sua responsabilidade. Davi escolhe e seleciona 5 pedras sem pontas lisas, porque ele sabia que essas pedras tinham aerodinâmica boa. Mas uma coisa me intriga nisso, sinceramente. Por que Davi escolhe 5 pedras? Presta atenção, por que me intriga. Se ele era um especialista capaz de acertar um fio de cabelo, ele ia errar um gigante? Agora presta atenção. Se uma pedra não fosse capaz de derrubar o cara, ele ia ter tempo para pegar outra no alforje e tornar a rodar? Claro que não. E mais importante, se ele confiava em Deus, para que ele pegou 5 pedras? Percebeu, Tê? Não está na Bíblia. Mas a resposta está explícita.
E nós temos razões bíblicas para acreditar que Davi sabia da possibilidade, irmã Vera, dele enfrentar não um gigante, mas 5 gigantes. Eu vou demonstrar isso. 5 gigantes. 5 pedras é um ato profético do Davi. Presta atenção. É muito provável que no exército filisteu tivesse 5 gigantes. Vamos às evidências. É fato que gigantes faziam parte do povo filisteu. Sim ou não? Em Números 13, os 12 espias foram lá e viram eles, sim ou não? Esses gigantes eram obrigados a participar da guerra, por quê? Porque tinha uma lei que chamava Lei dos Combatentes. Então, se eles eram gigantes, eles tinham que estar lá. Em Crônicas 20, de 4 a 6, relata que Israel guerreou contra os filisteus e cita o nome de 3 gigantes claramente. Sipai, Lamê, e fala que é irmão de Golias. E um gigante de 24 dedos. Ele tinha 6 em cada mão, 6 nos pés. Em 2 Samuel 21, de 15 a 12, relata mais nome de gigantes. Esbi-Benob, 4º gigante. Saf, 5º. E fala lá que Enalã matou Golias. Referência errada, porque Crônicas corrige isso. Porque ele matou lá foi Lami, que é irmão de Golias. Então, independente dos nomes, o fato é que tinha mais gigantes no campo filisteu. Por isso que Davi escolhe 5 pedras. Ele estava preparado para que ideia viesse. Pense no menino ousado. Selecionadas 5 pedras. Eu ainda estou contando a história, nem comecei a pregação. Mas a história está interessante ou não está? Viu como é que a história é percebida por outros ângulos? É bacana? Você está sem pressa, José? Então até 1 hora nós chegamos. Tá, até 4 horas. Davi seleciona 5 pedras, se encaminha para o confronto com sua funda e seu cajado na mão. Aí o gigante olha para o menino, ruivo, gentil aspecto. Rapaz, você acha que eu sou um cachorro? Você vir contra mim com um pedaço de pau. E amaldiçoa Davi. Eu já passei por uma cena dessa no aeroporto. Eu estava trazendo um artesanato lindíssimo da Tanzânia. Aí o sujeito idiota da TAM perguntou, da TAM não, acho que é da TAM mesmo. Não quis deixar eu entrar no avião, não tem que despachar. Eu falei, não vou despachar não, isso é um artesanato bacana e caro. Você acha que eu vou deixar você entrar no avião com um pedaço de pau? Falou assim comigo. Falei, ignorante, isso não é um pedaço de pau não, isso é um artesanato maravilhoso de uma aldeia lá da Tanzânia, imbecil. Foi o que Davi fez. Você vem lutar para mim com um pedaço de pau, sujeito? Presta atenção numa coisa, meus irmãos. Golias foca no cajado de Davi, esqueceu da funda, irmã Vera. Aí Davi roda a funda. Dá uma pedrada certeira na testa do cara. Pá! Igual naquela melancia. O cara cai em terra desmaiado. Porque uma pedrada daquela desmaia ou não, Rica? Está aprovado ou não? Então aprenda uma coisa aqui, meus irmãos. O que isso nos ensina? Por maiores que sejam os problemas, todo problema tem ponto fraco, todo problema tem ponto fraco. E nós temos pontos fortes, forças que os problemas bíblicos desconhecem. Golias focou no cajado, pedaço de pau, mas não sabia do ponto forte de Davi, era a funda. Use seus pontos fortes contra os pontos fracos do problema. Gigantes sempre têm pontos fracos e servos do Senhor Jesus sempre têm pontos fortes. Davi mata o gigante com a pedrada? Mata? Claro que não. Davi vai lá, pega a espada dele, tchá, no pescoço dele. Porque tem outra mania que a gente pensa que Davi matou o gigante com uma pedrada, não foi nada disso. Davi matou o gigante, foi com a espada dele.
arrancou a espada e cortou o pescoço do cara. Corta a cabeça dele. Isso está do verso 51 ao 58. Agora vocês imaginem a surpresa do rei quando ele chega lá e fala: ó, vencemos o gigante. Aquele menino. Aí eu acho a resposta de Davi maravilhosa para a pergunta que Saul faz para ele. Não esqueçam disso, gigantes têm pontos fracos, servos têm pontos fortes. Vitória do filho de Jessé. Quem é tu, menino, que causou esse arraso no exército filisteu? Davi responde para ele o seguinte, Josi: sou filho de Jessé, teu servo, o belenita. Eu sou o cara que você achou que daria vexame e seria trucidado pelo incircunciso. Eu sou o cara que fui ungido para ser rei de Israel. Foi assim que Davi falou. Eu sou o cara que só entrei nessa luta por causa da recompensa, que eu quero sua filha, eu quero ter imposto zero. Foi isso que Davi falou. Simplesmente sou filho de Jessé, teu servo, belanita. Aprenda uma coisa, meu irmão, muito importante. Vitórias retumbantes nas nossas vidas, consagradoras, espetaculares, não pode nos ensimesmar, nos tornar arrogantes, soberbos, porque não é mérito nosso, mas do nosso Pai amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso que está no céu. É dele toda honra e toda glória nas nossas grandes vitórias. Essa é a fantástica e maravilhosa história, inspirativa, de um menino Davi que vence um tanque de guerra chamado Golias. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, segredo, tá? Vocês não contam para ninguém. Eu, sinceramente, não tenho a mesma admiração por Davi que aquele pastor ali tem. Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que a minha admiração por Paulo só pede para Jesus, não é verdade? Porque eu acho que Paulo foi a pessoa que mais alcançou a mente de Cristo. Mas como Davi viveu mais ou menos de 1040 a 970 antes de Cristo, nós temos que dar um desconto para ele, né? Afinal, ele não conheceu Jesus. Mas Jesus cita Davi várias vezes. Várias passagens. Elogiando o rei Davi. Reconhecendo sua importância na história do povo. Mas deixa claro, Jesus deixa claro, que até reis e profetas precisam da graça e do perdão de Deus. E aí nós vamos caminhando para a conclusão, e eu quero concluir fazendo destaque de 3 pontos. Porque essa reflexão precisa fazer muita aplicação na nossa vida, viu, irmã Vera? E o primeiro ponto que eu quero destacar para a gente concluir: não esqueçam disso. Deus, às vezes, vai nos tirar da zona de conforto e Ele vai nos levar para desafios gigantescos. Porque a partir da superação deste desafio gigantesco que nossa história vai mudar, propósito na nossa vida vai romper. Davi estava lá sossegadinho no seu campo, tocando sua harpinha, treinando com sua funda, cuidando das ovelhas. De repente ele se vê num campo de batalha, porque ele obedeceu o pai, foi lá levar uns pãezinhos para os irmãos, 10 pães. Se ele tivesse continuado na sua zona de conforto, com certeza, nós não estaríamos falando dele aqui hoje dessa forma, estaríamos? Pastor de ovelha, já tinha sido ungido rei, recebe a tarefa do pai, vai lá levar suprimento para seus irmãos, ele obedece. Ele não sabia que lá ia ter um gigante, ele não sabia.
e que ele ia enfrentar. Ele apenas obedece. Grandes superações, Josiane, começa com obediência. Às vezes, quando você não está superando um grande problema, olhe na sua vida se não teve desobediência que te levou naquilo. Grandes superações, grandes vitórias, páginas viradas, começam quando humildemente aceitamos sair da nossa zona de conforto e encaramos corajosamente, concretamente, o desafio que está posto hoje, sem desculpa esfarrapada, sem fugas, sem tapar o sol com a peneira, sem se acovardar, sem se apequenar diante dos problemas. Davi viu, ele tinha consciência do tamanho do homem que ele enfrentava, sabia das limitações que ele tinha, de sua inferioridade física, mas confiava plenamente, tinha absoluta convicção e fé que nada é maior que Deus que ele confiava. Nada. Deus é maior que qualquer problema nosso. E eu vivi isso na vida, através da vida da minha mãe. Ela dizia, nada, meu filho, nada, nada, nada é maior que Deus. Obediência, coragem, fé fazem propósitos romper na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fui selecionado para trabalhar na África e ter o desafio de um grande projeto, o maior projeto que a Fundação Bill Gates ia fazer na África. Quando eu fui selecionar a pessoa para ficar no meu lugar, e eu contei para ela o que estava me esperando, ela falou, cara, você é muito corajoso. Eu não tinha coragem de fazer isso, não. Você está doido, você vai sair do Brasil para a África para encarar um projeto desse na África. Aqui no Brasil ele não vai dar certo, imagina lá. Mas eu tinha um desejo muito grande de ser missionário na África. A África mudou Moisés, mudou Josefina. Nós somos outras pessoas depois da nossa experiência na África. Propósito rompeu. Deus nos tira da nossa zona de conforto para fazer os propósitos romper nas nossas vidas. Segundo ponto importante, Josi. Não esqueça disso, meu irmão. Nossas lutas, nossos desafios, nossas batalhas não são só nossos. Eles vão impactar a vida dos outros. Entenda isso. Nossas lutas, nossas vitórias e nossas derrotas têm consequência na vida de outras pessoas. Por isso que a covardia não é coisa de crente, de cristão. Cristão é por natureza ousado, confiante, audaz. Sabe quantas vezes a Bíblia fala de coragem? Na Bíblia, 82 versículos fala de coragem. Mesmo que os desafios cheguem gigantescos. Davi representava seu povo, Davi representava sua nação, Davi representava a história, desde os patriarcas, reputação de um reino. A luta não era só dele, ele representava o exército, os compatriotas, o reino. Sua vitória, sua derrota diante dos problemas tem consequência na vida da sua família, sua comunidade, sua nação, sua igreja. Nossas vitórias e derrotas vão impactar a vida daqueles que relacionam conosco. Temos sim responsabilidade sobre os efeitos, as consequências de nossas lutas, de pessoas que não estão diretamente envolvidas com os problemas. Minha querida irmã Neda, os problemas de Roberto não são só deles, ele mexe comigo, mexe contigo, mexe com o Rick, mexe com o Sueli, mexe com muita gente, porque não é só dele.
A vitória dele vai representar um culto de louvor e adoração ao Deus dos exércitos aqui nessa igreja. Aleluia! Nós temos responsabilidade, meus irmãos, de superação dos nossos problemas. Por isso nós precisamos aprender com Davi, quando a luta, o desafio é concretamente desproporcional com nossas forças e capacidades. Nós precisamos ir à luta crendo que nós temos um Deus que não nos desampara em combates que nós não damos conta. Você vem a mim com sua espada, com sua lança, com seu escudo, mas eu vou ir contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sua camarada. Jeová Nissi, Senhor é minha bandeira. Josiane, suas lutas, minha irmã, não são só suas. Lute com todas as suas forças, porque as suas vitórias representam as vitórias de suas filhas, de seu marido, de sua família, de seus amigos, de sua igreja, do reino de Deus. Lute, minha irmã. Terceiro ponto, para nós caminhar para o final. Atente para uma coisa, meu irmão. Muita cautela, muita cautela, muita cautela, muito critério com as vozes que você ouve quando está enfrentando problemas e desafios. Seja seletivo com essas vozes. Davi ouve muitas vozes. E ouvir é diferente de escutar. Entenda isso. Ouvir é um processo mecânico. Não responde à nossa vontade. E às vezes nós somos obrigados a escutar. E às vezes não tem jeito. Você liga a televisão, tem um corrupto falando na televisão, você vai lá e muda de canal. Se você quiser continuar escutando um ladrão falar, é problema seu. Você chega na praia para descansar, aí um sem noção liga um carro de som escutando aquelas músicas de sofrência. Agora, escutar é uma opção nossa. Você sai da praia, você muda de canal. Resumindo, você aprende uma coisa. Surdo não ouve, mas surdo escuta. Basta você decorar isso. Davi é seletivo nas vozes que ele ouve. Presta atenção, Neidinha, na história que eu contei. Primeiro o pai dele fala com ele, vai lá levar comida para os seus irmãos. Ele escuta e obedece. Se ele não tivesse escutado, a história era outra. Depois, quando ele chega lá, ele insulta o insulto e o desprezo de Golias. Já repeti há 40 dias. Ele escuta e fica indignado. Olha as reações de Davi. Terceira voz, os soldados falando de Davi e falando que tinha uma recompensa. Ele escuta e se interessa. Quarta voz que ele escuta, o irmão dele, Eliabe, vira para ele e fala, amostrado, irresponsável, você deixou as ovelhas lá sozinho. Ele não sabia nem o que estava dizendo, porque Davi deixou um cara lá olhando. Ele escuta, não se defende, se livra dele. Presta atenção nisso que é muito importante. Muito importante, muito importante. Não vale a pena discutir com quem não merece conversa contigo. Com quem não soma, com quem não acrescenta. Aprenda com Paulo. Combati o bom combate. Paulo não combateu qualquer combate, bons combates. Acabei a carreira, guardei a fé. Não perca tempo com quem não vale a pena. Eu falo para a Ju de vez em quando isso. Ela chega contando a história da escola, eu falei, você perdeu tempo para escutar isso? Acrescentou alguma coisa à sua vida? Desvie. Faz de conta que não existe. Faz de conta que você não ouviu, porque você não escutou. Se você escutar, é porque você está processando. Quinta voz, a voz de desconfiança do rei Saul diz para ele, menino, você não está vendo que você não tem a menor chance contra esse filisteu? O que Davi responde?
palavra de sabedoria e convincente. Quem não sabe o que está dizendo é tu. Eu tenho capacidade dada por Deus para vencer o cara. Sexta voz, a voz insolente de Golias. Humilha ele, amaldiçoa ele. Ele escuta, não se abala, responde com atitude altiva, confiante, corajosa, digna dos heróis da fé, diz Davi. Ainda hoje eu vou entregar a sua cabeça para os animais do campo. Golias, essa batalha não é minha não, Golias. É do Senhor dos Exércitos e ele vai me entregar você nas minhas mãos. Quem tem Deus como aliado, irmã Vera, não tem adversários. Porque Deus é maior que qualquer problema. Sétima voz que ele ouve. A voz de surpresa do rei quando ele chega com a cabeça do cara. A cabeçona. Escuta e responde com orgulho. Eu vou dizer orgulhosa humildade. Não sei se existe, mas eu acho que sim. Orgulhosa humildade. Sou o filho de Jessé, que estou trazendo essa cabeça para tu. Vencemos aquele maldito. Davi foi ao campo de batalha obedecendo ao pai. Fazer uma tarefa simples, não foi, Rick? Foi lá cumprir uma tarefa de office boy, não foi? Volta do campo de batalha consagrado, até hoje. Na bandeira de Israel está a estrela de Davi. Quem é fiel no pouco tem grandes conquistas. É o Mestre Jesus que disse na parábola dos talentos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus queridos irmãos, diante dos desafios da vida, fique atento, tenha cuidado, tenha critério com as vozes que você ouve. Sabe por quê? Porque as vozes que nós ouvimos podem sim contribuir para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a superar problemas. A opinião, o conselho das pessoas, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma filha, de um marido, de uma marida, pode nos aperfeiçoar sim, mas pode também arruinar a nossa vida. Acreditem, tem casamentos que acabam porque pais, mães, escutam e obedecem a orientação de filhos e filhas totalmente incompetentes para entender e avaliar o que se passa na vida conjugal do casal. Presta atenção nisso. Cuidado, maridos e maridas, com a influência de filhos e filhas nas suas vidas. Mas às vezes é o contrário também. Não é? Pais e mães que se intrometem na vida dos filhos e arruinam a relação do casal. Acreditem, meus irmãos, tem amizades que acabam por causa disso. Tem igrejas que acabam por causa disso. Sabe, meu irmão, se aqui na igreja você tiver uma voz destemperada, inconveniente, imprudente, e essa voz estiver sendo ouvida, você está sendo pedra de tropeço aqui dentro da Igreja Batista Rola Sul. Se você não tem o que falar, ou não ser construtivo, fique com a boca calada. Cale a boca. Se a sua palavra não é contributiva, não é exortiva, não é inspirativa, fique calado. E agora eu quero finalizar de fato. Tá passando não. Tá sempre pra mim, José. Sabe qual foi o trunfo de Davi, meus irmãos? Presta atenção nisso. Ainda vai demorar um pouquinho, viu, Toninho? Mais uns 5 minutos. E eu pergunto, sabe qual foi o trunfo de Davi?
Vitória que aos nossos olhos fala com sinceridade. Não parecia improvável, não parecia impossível, é milagrosa. Atenção, um menino de 15 anos, pastor de ovelha, magrelo, ruivo. Vence um guerreiro de quase 3 metros de altura, com a pedrada, fosse com um tiro. De fato, ninguém pode dizer que essa é uma história... Não, isso é normal acontecer, extraordinária. Porque foi realmente um feito extraordinário, viu? Feito memorável, assombroso, impressionante. Qual foi o trunfo de Davi? Será que foi a funda dele? Claro que ser especialista em funda, com certeza, ajudou. Mas o trunfo de Davi, meus irmãos, foi a aliança que ele tinha com Deus. Aleluia! A aliança com Deus. Quando Davi escuta Golias desdenhando, desprezando, desrespeitando todo o exército, todo o povo, toda a nação, a fala de Davi vai ser determinante para a decisão dele. É a primeira fala de Davi, como eu disse para vocês. Isso na Bíblia é um princípio ou lei da primeira menção. O que é lei da primeira menção? Entenda isso. É uma citação ou fala, um conceito que aparece pela primeira vez na Bíblia, que vai nortear, fundamentar as ocorrências subsequentes. Toda a Escritura. Ou seja, é por este princípio ou lei que a interpretação da Bíblia não pode se contradizer. Que a gente fala assim, mas como é que Davi foi isso e depois fez aquilo? Presta atenção numa coisa. É por essa fala que Davi deixa claro naquele momento sua aliança com Deus. Quem é este incircunciso para enfrentar o Deus dos exércitos? Porque a circuncisão era um sinal de aliança estabelecida entre Deus e Abraão para todo o seu povo. Está em Gênesis 17, 10 a 14. Circuncisão, sinal de obediência e fé. Circuncisão, sinal de pureza, consagração. Circuncisão, sinal de pertencimento a um povo muito especial. Davi tinha plena consciência do valor, da importância do pertencimento dele, da aliança que ele tinha com Deus. E sabia que Golias era desprovido disso. Por isso que ele fala, tu é um incircunciso, tu é um incrédulo, tu é um desobediente, tu é um impuro, tu é sem consagração, tu não pertence ao reino de Deus. Sujeito. Incircuncisão é sinônimo de herege. Incircunciso, herege. Você é incrédulo. Você é ímpio. É o que os organizadores das Olimpíadas fizeram essa semana. Na abertura das Olimpíadas. Demonstraram para o mundo que eles são hereges. Incrédulos, ímpios. Blasfemos. Isso que vocês são. Aí você pergunta para mim, mas Moisés, e nós cristãos, que não tem nada a ver com circuncisão? Porque veio o Rei dos Reis, Senhor Jesus, subiu o sarrafo ainda mais alto aí. Tudo que Jesus faz. Não basta a circuncisão ser da fimose, tem que ser do coração. Na nova aliança, a circuncisão é do coração, agora é pela fé no Evangelho do Salvador da humanidade. É o grande apóstolo Paulo que diz em Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, que vale a fé que atua pelo amor no nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus.
Davi vence Golias, meus irmãos, e torna quem se tornou, porque ele tinha e respeitava a aliança que tinha com Deus. A aliança com Deus tornou Davi perfeito? Não. Tornou, minha irmã Vera, tornou ele impecável? Não. Tornou ele imune de quedas? Davi é conhecido por duas coisas na Bíblia famosas. Primeiro, esse Golias. Segundo, ele é derrotado por um escandaloso pecado de adultério com Betseba. Sim ou não? Filha de Eliã, mulher de Urias. Dois excepcionais soldados do seu exército. Olha que cara sacana. Um dos guerreiros mais valentes do exército, Eliã. Olha. Aí vai lá pegar a filha dele. Urias, um soldado leal, honrado, valente. Ele fala: ponha ele na frente da batalha. Manda um recadinho pelo próprio cara. Foi morto covardemente, graças a uma trama perversa de Davi. Horrível. E a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. A derrota, Davi derrota um guerreiro, 3 metros de altura, e derrotado por uma mulherzinha pequenininha, menor que ele. Indefesa. Ela também nem funda tinha. Mas era bonita, igual a Dona Josi. Aí a coisa complicou. Foi sua aliança com Deus que fez ele se arrepender quando confrontado, Josi. Natan põe o dedo na cara dele e fala: sujeito cabra safado, se aprume na vida. E quando ele faz isso, ele se arrepende, se torna um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14, lá em Atos. Lucas confirma isso em Atos 13, 22. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É a aliança com Deus que lhe garante vitórias, que lhe garantiu a vitória espetacular contra Golias. É a aliança com Deus que faz dele rei de Israel e o maior de todos. É a aliança com Deus que faz ele um dos principais personagens da humanidade. É a aliança com Deus que possibilita, garante Jesus ser chamado filho de Davi. Quando Jesus entra em Jerusalém, Hosana, Hosana ao filho de Davi. É a aliança com Deus que faz o povo judeu ter a compreensão de que Jesus era o Messias. E foi o Messias que nos alertou: na vida tereis aflições. Os problemas vão acontecer nas nossas vidas, irmã Vera, Gibson, Josi, Fatinha, Josiane, Joselima. Vão existir pequenos e gigantescos, não tem jeito. Jesus nos alertou: na vida vamos ter aflições. Mas se tivermos aliança com Ele, num relacionamento comprometido, verdadeiro, não nos faltará ânimo para continuarmos rompendo em fé. Vida plena não é ausência de problemas na vida. Vida plena, meus irmãos, não é ausência de dificuldades. Vida plena é certeza absoluta que Ele nunca nos abandona, em momento algum. Porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza em todas as lutas nossas, principalmente as lutas desiguais. Amém.